Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para fazer uma breve reflexão acerca de um episódio que está no Evangelho do Cristo, mais precisamente, embora este episódio tenha correspondência ou relatos, narrativas similares em outros evangelhos, mas eu vou me ater ao capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versos de 1 a 5, no episódio em que Jesus se volta para o templo de Jerusalém e diz que dele nenhuma pedra restaria ou permaneceria em pé. Toda pedra seria derrubada, toda pedra haveria de cair. Nós nos ateremos ao sentido mais profundo desta fala de Jesus, que não se trata única e exclusivamente de um prenúncio apocalíptico da derrubada do templo de Jerusalém no ano 70 de nossa era. No dizer do Cristo existe algo muito mais profundo, extremamente atual, e veremos o quanto que o sentido dessas palavras de Jesus encontra ecos em nossa história mais recente, tanto no pensamento de um grande intelectual francês, um dos maiores intelectuais do século XX, pensador, filósofo, sociólogo Jean Baudrillard, quanto na música de uma banda irlandesa conhecida se não de todos nós, mas de muitos de nós, extremamente influenciada pelo cristianismo, que é o U2. Nós veremos o quanto que este dizer, o sentido mais profundo deste dizer do Cristo tem paralelos. Ora tem paralelos mais recentes em nossa história, ora na filosofia, no pensamento social de um Jean Baudrillard, mas também na música do U2. Mas antes de entrarmos nessa temática propriamente dita, antes de iniciarmos esta nossa reflexão, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para divulgá-lo a outras pessoas que se interessam por este tipo de reflexão. Aqui nós nos propomos a divulgar o Evangelho do Cristo numa perspectiva de diálogo com outras formas do saber, de diálogo crítico com o mundo tal qual ele se nos apresenta, tal qual ele se nos mostra. Esse é um espaço de divulgação de conhecimento bíblico, de conhecimento de evangelho, sempre em diálogo com outras formas de saber, com outras formas de conhecimento. Portanto, nos ajude a divulgar este canal para que possamos estender as tendas deste espaço a um terreno cada vez maior, a um público cada vez maior. Bem, no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nos primeiros versos de 1 a 5, nós vemos o Cristo saindo do templo e o quanto que os seus discípulos, admirados pela estética, pela beleza do templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém que era o coração não apenas da religião judaica, mas também do Estado judaico, porque este Estado judaico, ainda, embora estivesse sob o domínio, o jugo
romano era um Estado que não tinha clara a distinção entre política e religião. Aliás, essa é uma distinção, podemos dizer, bastante moderna. O conceito de Estado laico, esse conceito é um conceito moderno. Os antigos não o conheciam tal qual nós hoje o conhecemos. E os judeus, de igual modo, não tinham clara esta distinção entre Estado e religião, ou Estado, e aqui no caso, nem diria igreja, Estado e templo. Ora, o templo de Jerusalém é o coração de toda a vida judaica em suas mais diversas dimensões, sejam elas triviais, cotidianas, corriqueiras, civis, religiosas, mas também políticas. E o templo de Jerusalém era também o grande monumento da estética e arquitetura judaicas. Ora, era um grande orgulho estético e arquitetônico da história do povo judeu. E aqui nós vemos os discípulos não se conterem diante da beleza do templo e persuadirem o Cristo para que, tal qual, assim como eles, também se deleitasse na imagem esplendorosa do templo de Jerusalém. Jesus, na contramão do espírito de seus discípulos, em vez de se deleitar ou endossar seu entusiasmo, lhes chama à reflexão, à medida que diz que daquele templo não sobraria pedra sobre pedra. Ora, muito contrário, muito contrário a uma crítica do Cristo, a arquitetura, muito longe, melhor dizendo, essa é uma construção melhor, muito longe de tecer uma crítica à beleza arquitetônica do templo. Jesus convida os seus discípulos a pensarem na fugacidade de tudo aquilo, a pensarem na temporalidade daquilo que lhes enchia os olhos. Ora, o próprio Cristo, não é possível, não é cabível aqui afirmarmos que Cristo não se deleitasse com a beleza daquele santuário. Ora, a estética do templo era claramente reconhecida. Entretanto, Cristo tinha consciência de que tudo aquilo era transitório, de que tudo aquilo era fugaz. E ao afirmar aos seus discípulos que nenhuma pedra daquele templo restaria em pé, ainda que com pesar, ainda que com o coração palpitante diante desta certeza, Jesus convida os seus discípulos a se apegarem de forma com maior entusiasmo e afinco naquilo que é permanente. Ora, a beleza que enchia os olhos daqueles discípulos, a beleza do templo, beleza essa que não podemos negar, era também
reconhecida pelo Cristo, a beleza daquele santuário era uma beleza transitória, fugaz, passageira, fugidia, temporal, porque logo daquela arquitetura só restariam as ruínas. Jesus, ao dizer aos discípulos que nenhuma pedra daquele templo permaneceria em pé, Jesus os convida a se apegarem àquilo que é permanente, aquilo que é mais consistente, aquilo que tem raízes mais profundas. E aqui nós estamos diante de um tema, este sim, um tema extremamente atual. Aqui nós estamos diante de uma discussão. Cristo, o Evangelho, nos coloca diante de uma reflexão muito mais atual. Nós que vivemos num contexto em que aquilo que é superficial enche, ocupa o nosso tempo, enche o nosso espírito, nos atrai muito mais que aquilo que é profundo. Nós que vivemos num contexto completamente eivado de imagens vazias, de entretenimento vazio, de distrações que nos roubam o foco, a atenção naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial, naquilo que de repente pode mudar, transformar a vida do indivíduo. A nós que vivemos neste contexto, essas palavras do Evangelho soam-nos extremamente atuais, extremamente pertinentes. Ora, nós que vivemos neste mundo em que prevalece o superficial sobre o profundo, devemos ouvir com mais atenção o Evangelho, porque ele nos convida a retomarmos ou reinverter a ordem das coisas e resistirmos ao superficial e nos atermos ao profundo. E nesse aspecto, há uma música do U2 que é correlata, por assim dizer, em relação ao tema, aquilo que é dito pelo próprio Cristo, aquilo que vem dito no Evangelho. O título dessa música, o nome dessa música é Even Better, The Real Thing. Even Better, The Real Thing. Ainda melhor, numa tradução livre, ainda melhor que a coisa real, ou que a realidade. Ora, o título desta música é um título extremamente sugestivo. Esta música faz parte de um disco do U2 de 1991, um disco intitulado Ashton Baby. E é o disco em que alguns críticos afirmam que serviu de porta de entrada para que o U2 ingressasse na pós-modernidade. Há quem diga que esse disco foi o Ashton Baby de 1991, foi o disco que abriu passagem, lançou o U2 na pós-modernidade. E de fato, a partir daí, muitas das músicas, das letras do U2 versam sobre temas relacionados à pós-modernidade, porém, não numa perspectiva de adesão ao pensamento
pós-moderno, aos valores da pós-modernidade, aos fundamentos, se é que eles existem, da pós-modernidade. Nós lemos músicas como essa, Ever Better Than the Real Thing, numa perspectiva contrária, não na perspectiva de que o U2 se aderiu à pós-modernidade, mas que ele assumiu em relação à pós-modernidade uma postura de ironia crítica, e esta ironia crítica parece estar presente nesta música de 1991. De fato, é uma letra que nos coloca diante de um indivíduo, para nos valermos aqui de uma expressão, de crítica literária, diante de um eu lírico, por assim dizer, né? Estou fazendo um uso mais livre, mais aberto deste conceito. É uma música por meio da qual o eu lírico faz durante toda extensão musical um convite à amada para que vivam uma noite sexual intensa. Esse é o núcleo temático da música. Ora, a música versa sobre esta intensidade sexual e que deve ser vivida no intervalo de uma noite apenas. Vejam, um tema extremamente pós-moderno, um tema... Não precisaríamos aqui recorrermos ao conceito de sociedade líquida do Bauman, né? Isso já nos salta aos olhos. Uma noite de sexo intenso é uma busca, é um valor, é um traço muito próprio desta sociedade cujos vínculos são extremamente frágeis, cujas relações são extremamente quebradiças. Ora, nesta música, o U2 nos coloca diante de um mundo, de um contexto, de uma sociedade, esta nossa sociedade, em que o amor foi substituído pelo sexo, em que a imagem vazia foi substituída pelo discurso racional, em que as aparências, em que as imagens substituíram a essência, em que as paixões vazias, arrebatadoras, substituíram a razão. Ora, o U2, por meio desta música, coloca-nos diante deste mundo em que tudo aquilo que é banal, trivial, superficial, inconsistente, tomou o lugar onde outrora estava, ou pelo menos deveria estar, aquilo que é profundo, aquilo que é essencial, aquilo que de fato importa. Houve aí, neste mundo, aquilo que Jean Baudrillard chamou de o triunfo do simulacro, das aparências vazias, das imagens ocas, dos discursos inconsistentes. E aqui nós estamos falando de um disco de 1991 e do pensamento de um intelectual que morreu em 2007. Ora, num tempo em que ainda não havíamos, ou pelo menos não estávamos interagindo
interagindo como hoje estamos nas chamadas redes sociais, quando ainda não éramos dominados pela internet, pela tecnologia, como somos hoje, quando ainda não éramos seduzidos pelos TikToks breves e ocos e vazios da vida, aderindo, investindo neles o nosso tempo, em detrimento daquilo que de fato nos ajuda a ampliar nossa visão de mundo. Ora, nós que vivemos, quando esta música foi composta, esse conceito o conceito dos simulacros da pós-modernidade foi desenvolvido por Baudelaire, nós sequer estávamos inseridos, mergulhados neste universo de TikTok, como hoje estamos, neste contexto em que aquilo que é curto, aquilo que é breve, aquilo que é vazio, aquilo que não nos acrescenta nada, que nos ajude a mudar o nosso contexto, toma todo o espaço, toma todo o espaço dos discursos mais consistentes, dos livros mais volumosos, mais enciclopédicos, dos documentários que estes sim nos acrescentam e muito acerca do mundo tal qual ele é, que não suportamos assistir porque duram 1h30, 2 horas. Nós preferimos os vídeos curtos e vazios das redes sociais, nós preferimos as dancinhas deselegantes e desarmoniosas dos TikToks, nós preferimos esses ruídos que não preenchem a alma, aquilo que de fato nos alimenta, aquilo que de fato enche o nosso espírito. Ora, Jesus, em seus dias, já dizia que dessas coisas, e vejam, aqui eu sequer estou comparando, a comparação lá em relação à fala de Jesus, que se dirige ao templo, a uma das belezas da arquitetura antiga. Jesus ali está falando de uma beleza de um templo que tem ou que tinha o seu valor estético. O que não nos diria o Cristo em relação àquilo, às fugacidades, aquilo que enche o nosso espírito nos dias de hoje, aquilo que nos atrai nos dias de hoje. Ora, a sua fala soa um tanto mais contundente, porque neste universo de TikTok, neste universo de imagens ocas, de distrações que apenas nos infantilizam, a fala do Cristo parece ser remoçada de uma seriedade, de uma criticidade que praticamente, se cotejada com o templo, desaparece. Ora, e ainda que alguém julgue que aquela era uma fala perdida num livro cheio de superstições, cheio de mitos, cheio de discursos ingênuos como o Evangelho, ainda que alguém
assuma esta postura em relação à fala do Cristo, nós o convidamos a ouvir outras vozes que pertencem ao nosso tempo e que estão vendo aquilo que o Cristo havia já afirmado, aquilo que o Cristo, na essência da sua mensagem, já havia dito. Ora, o Evangelho do Cristo não está só no Evangelho, mas é possível enxergar o Evangelho na filosofia de um Jean Baudrillard ou na música de um U2, guardadas as devidas proporções, clareadas as diferenças meramente superficiais, nós vemos que na essência muito daquilo que o Evangelho do Cristo afirmava em seu tempo permanece atual e é dito por meio de outras formas e veículos, seja na filosofia de um Jean, seja no pensamento sociológico de um Jean Baudrillard, seja na música de uma banda como o U2. Tá aí, o Evangelho continua sendo dito por meio de outros veículos. Se alguém não quiser ler o Evangelho no Evangelho, por julgá-lo um livro, por julgar sua mensagem ultrapassada, um livro cheio de misticismos, um livro cheio de milagres, ora, valê-lo nessas outras vozes que por aí estão, assumindo a mesma postura crítica e buscando formar a mesma consciência que Cristo em seus dias buscou formar e que continua formando na alma e no espírito daqueles que de forma desarmada se debruçam sobre o Evangelho e deixam falar livremente como ele pretende falar. O Evangelho está por aí. Basta tão somente alinharmos ou sincronizarmos o ouvido do nosso espírito às suas vozes que foram assumindo outras formas, recorrendo a outros veículos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até a próxima.